Quincas Borba pertence aí à segunda fase da produção de Machado de Assis, né, que começou ali com Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881, né, e na sequência nós temos então Quincas, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e o Memorial de Aires. Tá? Nós vamos fazer uma leitura de Quincas Borba, retomando dois daqueles princípios que nós vimos aí nas aulas anteriores. Tá? A ideia de que o Quincas Borba funciona tanto como uma paródia do darwinismo, tá? Quanto da questão do herói do romance europeu. Tá? Então, nos dois casos, né, Machado cria uma história que vai ter um tom parodístico aí, né, pensando tanto nessa estrutura do herói de romance europeu, quanto na teoria do darwinismo. Tá? Para isso, então, nós vamos fazer uma prévia aqui antes de entrar no Quincas propriamente, né, pensar um pouquinho nessa questão dos heróis de romance. Né? Então, o que estava acontecendo na Europa, em termos agora de produção, né, já falamos bastante aí da questão histórico-social, mas como que essas mudanças históricas e sociais, elas condicionaram aí uma mudança no perfil dos protagonistas de romance, tá? E como que a literatura incorporou essas ideias ao longo do século XIX, tá? E aí, quando nós chegarmos em Quincas, nós vamos ter uma espécie de paródia dessa estrutura romanesca. É aquilo que já havia sido disseminado e já estava muito bem sedimentado, vai ser visto por Machado de Assis pelos olhos aí da crítica, né? Uma sátira, não no sentido de comicidade ou de provocar o riso, né? Mas já uma leitura crítica desse modelo. Aqui é algo que a gente enxerga também, por exemplo, em Dom Casmurro, né? Quando ali na obra a gente enxerga uma possibilidade de adultério, e não um adultério estabelecido. Então, o que o Machado de Assis faz ali em Dom Casmurro, se não uma grande paródia desse tema realista tão divulgado, que é o do adultério feminino. Tá? Então, a ideia de que Machado está sempre um passo à frente aí dos seus pares, né, da produção literária em geral, e ele antecipa muitas visões, né, que, de novo, só o século XX vai compreender melhor. Tá? Eu vou abrir então aqui para nós um PowerPoint, agora voltado exclusivamente para o Quincas Borba. Tá? Então, diante de toda aquela teoria, acho que já deve estar aparecendo aí para vocês, né? Deixa eu abrir aqui de fato. Isso. Então, o Quincas, eu já havia comentado com vocês nas outras aulas, ele acaba sendo uma exceção dentro daquela perspectiva do narrador em primeira pessoa da segunda fase machadiana. Né? Então, no Memórias Póstumas nós temos o Brás, né, narrando a sua vida e depois de passar para o outro lado, né, o defunto autor. No Dom Casmurro nós vamos ter o Bentinho, no final da vida escrevendo as suas memórias, né, sobretudo a questão da captura e da suposta traição. Né. No Memorial de Aires nós vamos ter as memórias do conselheiro Aires, mas aqui em Quincas Borba nós temos um narrador em terceira pessoa. Né, e já falamos na outra aula que é muito estratégico essa posição do narrador em terceira pessoa, porque, de fato, o Quincas, né, ou na verdade o Rubião, que é o protagonista, ele não faz parte daquele núcleo social que são os personagens burgueses de Machado de Assis. Vamos lembrar que o Conselheiro Aires, o Bento, o Brás Cubas, eles pertencem a essa classe dominante, né, e aí você vai ter o assunto, quer dizer, a crítica à burguesia e às relações estabelecidas, transformada em forma narrativa. Quer dizer,
a forma de narrar, o modo como o narrador vai contar a história, né, remete a essa imagem da burguesia da época, a questão do capricho, da volubilidade. Então, esse narrador vai contar da forma que ele quiser, né, a história, trazendo ali os grandes temas, pondo, né, desnudando aí a sociedade brasileira e mimetizando na ação narrativa essa estrutura da classe burguesa, né, do capricho, do mando, do favor, da volubilidade. Né? Então, a grande sacada do Machado de Assis, né, da primeira para a segunda fase, foi transformar o assunto em forma narrativa, que é a voz aí do nosso narrador. Só que o Rubião, ele não nasceu dentro dessa classe, ele vai ascender socialmente por conta de uma herança deixada aí pelo Quincas Borba, mas ele não pertence de fato à classe burguesa. Então, seria muito estranho uma voz em primeira pessoa de alguém de fora, pensando nesse projeto literário de Machado de Assis. E o mais importante, quer dizer, quem já passou pela leitura sabe o desfecho trágico aí do Rubião, né? Então ficaria um tanto quanto esquisito essa narrativa em primeira pessoa também, pensando no desfecho aí do personagem, tá? Mas ainda assim, quer dizer, é uma narrativa em terceira pessoa, e esse narrador onisciente vai focar a entrada, né, para a alta sociedade carioca dessa figura, né, que é o Rubião, que recebe aí a herança do Quincas Borba. Mas vamos situar um pouquinho aí a publicação da obra, o que estava acontecendo no Brasil nesse momento, né, quais os referentes históricos aí para a gente entender a organização do texto, tá? Bom, então a ação de Quincas Borba inicia em 1867, tá? Que é basicamente pega aí os momentos finais do Quincas, né, do personagem Quincas Borba, antes dele morrer e automaticamente deixar a sua herança para o Rubião. E nós vamos acompanhar a trajetória do Rubião até 1871, tá? Pegando aí esse pano de fundo histórico, né, de praticamente 5 anos da nossa sociedade carioca do século XIX. E o que acontece? Esse momento, quer dizer, a ideia de situar a história de Rubião nesse período, né, nessa virada aí dos anos 60 para os anos 70 do século XIX, é muito estratégico no sentido de, realmente, a sociedade brasileira, a sociedade carioca, pensando aí na corte, passava por um grande processo de transformações, né? Então, aquela velha aristocracia cada vez mais está dando sinais aí de declínio, e essa nova classe burguesa, né, ainda incipiente, começa a enxergar a possibilidade aí de algum tipo de ascensão social, tá? Vamos lembrar, nós vamos com o período monárquico, né, e o sistema escravocrata aí até o final da década de 80, mas a sociedade brasileira, nesse momento, já começa a apresentar sintomas de que o antigo regime está aí em fase de esgotamento. Tá? E aí, situar a obra nesse período é muito importante para a gente entender que tipo de personagens entram em cena. Tá? Vamos pegar uma citação aqui do John Gladson, que é um dos grandes críticos aí da obra de Machado de Assis. Ele fala o seguinte: o mais significativo agora é a possibilidade de passagem de uma classe para outra. A principal escada utilizada com esse objetivo são os negócios, e Cristiano Palha, ex-seminarista, junto com sua esposa Sofia, filha de um funcionário público, são mostrados com cuidadosos detalhes em sua suave e cínica ascensão através dos escalões sociais. A mudança de uma sociedade estável para outra, relativamente fluida, é obviamente muito importante. Vale a pena lembrar que Brás Cubas morre em 1869. Ele não apenas pertence a um mundo anterior, a própria data é quase simbólica, porque Machado parece situar precisa e especificamente
no fim da década de 60, a mudança de um tipo de sociedade para outro, e, consequentemente, de um tipo de trama para outro. Tá? Então, vamos começar por essa questão aí histórico-social. Tá? O que nós temos aí nessa mudança de década, né, quer dizer, desse final dos anos 60 para o início dos anos 70, já é um conjunto aí de transformações sociais, né, que mostra que aquela antiga sociedade estável, né, ou seja, né, os escravos, os brancos pobres como agregados, as famílias abastadas, então cada um ocupando o seu espaço social, essa estabilidade começa a ser desmontada. Tá? Claro, isso vai continuar, né, a questão do trabalho escravo até 1888, mas a partir dos anos 70, o que se enxerga na sociedade, aí vamos pensar na corte, é esse processo de possibilidades de ascensão social. Né? Vejam, então, a nossa dupla aqui, que vai formar o triângulo com o Rubião, né, o Cristiano Palha e a Sofia, eles não vêm de uma aristocracia, né, eles não vêm de uma alta burguesia. Então, um é ex-seminarista, né? Então, vamos lá. Eles não são pobres, exatamente, tá? Mas eles não são pessoas abastadas. A Sofia é filha de um funcionário público. Então, o casal é a expressão maior aí, dentro da trama de Quincas Borba, dessa possibilidade de ascensão social, ou seja, como que eles vão enriquecer através dos negócios. Então, o que antes era algo exclusivo da aristocracia, né, dessa velha aristocracia rural, patriarcal, escravocrata, né, e os negócios basicamente vêm desse trabalho escravo, agora a sociedade começa a passar por um perfil de transformações. Então, a classe média consegue enxergar aí algumas possibilidades de ascensão social. Né? E aí o Cristiano Palha e a Sofia, que começam a obra num patamar social, né, vão terminar a narrativa num patamar muito superior. Tá? Vamos lembrar também que o Rubião, o protagonista, ele ascende socialmente, mas por meio de uma herança. Tá? Então, o Rubião também vem de uma origem humilde, né? Ele é ali uma espécie de professor na cidadezinha dele lá que é Barbacena, em Minas Gerais, e ele só consegue entrar para esse ambiente da corte por conta da herança que o Quincas Borba lhe deixa, né? O Palha e a Sofia não. Então, quer dizer, o Palha trabalha, o casal aí tem presença social, né? E a Sofia funciona até como uma espécie de chamariz, ela é uma figura muito encantadora, ela é descrita aí como um modelo de beleza para os padrões da época, então ela vai ter uma presença muito relevante naqueles salões, o que de certa forma contribui também para os negócios do seu marido. Tá? Então aí nós percebemos essa mudança que é social e que o Machado vai enxergar e vai trazer aí para a composição da sua narrativa. Quer dizer, o Brás Cubas, personagem, ele pertence ainda ao velho mundo. Quer dizer, o Brás é filho, né, ele é fruto daquela família, né, patriarcal, aristocrática, escravocrata, que não precisa trabalhar. Então ele passa a vida aí vivendo de renda em função das suas posses. Tá? Aqui a coisa começa a mudar um pouco de figura. Né? E agora os nossos protagonistas, né, eles têm essa possibilidade de passar por essa ascensão social. Algo que, de novo, lá na Europa já é muito comum. Então, aí nós enxergamos qual é a trajetória do personagem, do protagonista do romance europeu do século XIX. Quer dizer, é a aventura do acúmulo do capital. É o personagem sair de uma situação mais humilde e ganhar o mundo, ganhar a sociedade. Né? E aí entrar para esses grandes círculos, né, dos negócios, da diplomacia, do jornalismo, do poder, né, de acordo aí com a expectativa de cada um desses heróis. Então esse é o primeiro ponto que nós já vamos retomar para explicar um pouquinho a paródia aqui no Quincas Borba. Tá? Mas só então para a gente
pegar aí mais algumas datas, né? Então, vamos lá, né? O que nós temos aí de história do Brasil, né? Vamos pegar agora um pano de fundo histórico, né, com fatos específicos, ao longo aí da trajetória de Quincas Borba, né? Da narrativa do romance, tá? Então, a Guerra do Paraguai se prolongou até o início de 1870, tá? A Lei do Ventre Livre foi aprovada em 28 de setembro de 1871. Né? Vejam que nós temos aí já uma guerra, que dura aí alguns anos, né, muito marcante aí dentro da nossa história, um princípio já de transformação dessa questão da abolição dos escravos, né, que é a lei do ventre livre, com as crianças, então, já nascendo libertas. Um terceiro ponto importante é a mudança do governo em 1868, quando o imperador impôs o velho líder do Partido Conservador, Visconde de Itaboraí, como presidente do conselho, o que levou à fundação do Partido Republicano 2 anos depois. Então, essa ação do imperador, aí, de Dom Pedro II, que vai ter como consequência uma mobilização no sentido inverso, né? Quer dizer, os mais liberais, os mais progressistas, não enxergaram com bons olhos essa nomeação de uma figura tão ligada a essa estrutura mais conservadora, né, da política, da sociedade. Qual é a consequência imediata? Forma-se aí o Partido Republicano. Né? Então, a monarquia sofrendo com os ataques, né, dos republicanos, das palavras de ordem do momento, né, dos dizeres, dos discursos, começa a ser mais evidente a partir desse momento. Né, o que vai desaguar, obviamente, né, quase 2 décadas depois, aí na proclamação da República. Mas então nós temos, durante a história do romance Quincas Borba, todos esses fatos, né, como relevância para o nosso pano de fundo. Né, e aí essa questão de ideias republicanas, quer dizer, desapegar-se da velha política, da velha estrutura e buscar algo novo, é muito importante para a gente entender também por que esses nossos personagens agora têm essa possibilidade de ascensão social. Quer dizer, é um novo mundo que está se abrindo aqui no Brasil, né? Algo que a Europa, de fato, já experimenta desde o início do século XIX, na verdade, muito antes disso, né? Desde da ascensão aí do capitalismo, mas agora, para nós, né, é algo mais concreto, quer dizer, a sociedade passa a experimentar essas transformações e essas possibilidades aí de ascensão social. Tá? Bom, vamos entrar, então, na teoria, né, do romance europeu, para a gente entender quem é o Rubião dentro dessa trajetória. Então, já falamos que o Machado faz uma espécie de paródia, né, do romance europeu, pensando aí nessa figura do protagonista. Então, vamos ter sempre em mente aí o nosso Rubião. Mas quem são os protagonistas de romances europeus e quais são exatamente as suas ações e os seus objetivos de vida que condicionam aí as narrativas? Quer dizer, vamos pensar qual é a estrutura básica dessas narrativas europeias que vai ser revisitada por Machado de Assis e parodiada aí na figura do Rubião. Tá? A teoria, de uma forma geral, é chamada de teoria do jovem da província. Então, quem é o protagonista do romance europeu do século XIX? É um rapaz que veio da província, né, como o nome já diz, para ganhar o mundo. Quer dizer, ele vai para a capital, né, para Londres, Paris, né, São Petersburgo, no caso do romance russo, né, mas são rapazes que vêm de uma periferia do poder, né, de vilas, cidadezinhas, de uma origem muito humilde e que vão tentar a sorte na cidade grande, né, e aí conseguir subir na vida a partir do seu esforço pessoal. Tá? Então, o jovem da província é o nosso protagonista do romance europeu. Vamos ver aí algumas informações sobre ele. Tá? Na comédia humana do Honoré de Balzac, nós vamos ter várias dessas figuras.
né? Sempre esses rapazes que vêm para Paris e que vão tentar sorte na política, no jornalismo, na diplomacia, na jurisprudência, no sistema bancário. Então, são rapazes que vêm, né, com alguma expectativa, com alguma esperança de ter um futuro melhor. E esse futuro melhor passa aí pelo crivo da ascensão social. Então, no romance Ilusões Perdidas, que vai contar a história aí do Lucien de Rupambré, o Balzac abre a obra com a seguinte citação, né? Ele pega um prefácio para nos situar a questão da trajetória dos seus personagens. Né? Então, há 3 causas de ação perpétua que unem a província a Paris: a ambição do nobre, a ambição do negociante enriquecido, a ambição do poeta. O espírito, o dinheiro e o grande nome vêm buscar a esfera que lhe é própria. Resta compor a história do burguês enriquecido, a quem a província desagrada, que não quer ficar no meio das testemunhas do seu começo e espera ser alguém em Paris. Tá? Então, esses rapazes, né, de uma classe remediada, né, alguns até de uma classe bem paupérrima, né, eles se lançam nessa empreitada de ganhar a vida, tentar a sorte na cidade grande, justamente para tentar entrar nesse grande mundo, né, que é o universo das finanças, da elite cultural, da diplomacia. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o Vermelho e o Negro, do Stendhal, que é um dos protótipos aí desse romance, né, o Julien Sorel, que sai da sua cidadezinha para trabalhar numa casa de diplomatas em Paris, e que até por um certo momento entra aí para essa carreira. Um dos capítulos, que é justamente quando ele chega à mansão aí dessa família, que é a família Lamolle, o capítulo se chama Entrada no Grande Mundo, né, ou Entrada para o Grande Mundo, acho que tá na nossa tradução. Então, quer dizer, o que é a trajetória desses personagens? Eles vão adentrar esse grande mundo, tá? E o grande mundo aqui no caso é Paris. Né? Por mais que nós tenhamos outras cidades, Paris é a capital do século XIX por excelência. Então, os personagens querem vir para Paris porque ali está, né, a diplomacia, o poder, a jurisprudência, a cultura. Então, tudo gira em torno dessa capital. Tá? Vamos ter outras, né? Vamos ter, como eu falei, Londres, vamos ter São Petersburgo, mas, né, a capital mais importante aí, em termos culturais, né, para a literatura, até o início do século XX, vai ser Paris. Né? E o Balzac já tem isso muito bem estruturado ali na sua obra. Quer dizer, via de regra, os grandes romances da comédia humana vão mostrar esses rapazes, né, que saem das suas províncias, né, dos seus vilarejos, das suas cidadezinhas do interior, e que vêm para Paris tentar a vida, tá? Tentar a sorte. Tá? Vamos pegar mais aí alguns pontos. Tá? Então, essa linhagem de ficção é a espinha dorsal do romance do século XIX, então, quer dizer, é a aventura do rapaz, né, do pequeno burguês que vai tentar a ascensão social. O nosso jovem da província, né, é aquele que vem de uma classe remediada, de uma classe média, mas que ele quer chegar aí ao ápice, ao topo do poder. Né? Ele quer entrar para algum tipo de carreira, né, seja diplomacia, seja jornalismo, seja a jurisprudência, para fazer parte desse núcleo que compõe aí a classe mais abastada. Tá? Quem são esses heróis? Tá? Podemos pensar em alguns aqui. Né? Só para a gente ter uma ideia, nós temos na literatura inglesa o David Copperfield, né, do romance aí de título homônimo do Charles Dickens. Também do Charles Dickens nós temos o Pip, de Grandes Esperanças. Né? Da literatura russa nós vamos ter o Pedro Bezukov, né, de Guerra e Paz. A francesa, né, o Julien Sorel, de O Vermelho e o Negro, do Stendhal, o Fabrício Del Dongo, né, da Cartucha de Parma, também do Stendhal, o Edmond Dantès, do Alexandre Dumas, né, o Conde de Monte Cristo, o Eugène de Rastignac, de O Pai Goriot, e o Lucien de Rupambré, de Ilusões Perdidas, essas duas obras do Balzac. Então vejam que esses são alguns
dos nomes de personagens que passam por essa estrutura, né, desses rapazes com um grau aí de ambição muito considerável, que deixam tudo para trás para tentar a sorte na cidade grande, né? Então, de novo, é a aventura do capitalismo, é a aventura e do enriquecimento individual, tá? Algo que não poderia fazer parte do nosso romance brasileiro, né? Se a gente pensar na estrutura da sociedade brasileira, né, de uma economia escravocrata, como que algum jovem de romance romântico vai tentar a sorte, vai tentar a ascensão social dentro de uma sociedade em que isso não é possível, né? Então, é só agora, né, nesse finalzinho aí do século XIX, que em Machado de Assis nós começamos a enxergar essa possibilidade aí de ascensão. Mas, de novo, Machado vai fazer uma grande paródia disso tudo aqui. Então, todos esses rapazes saem das suas cidadezinhas e vêm para a sua capital, né, para a França, para Paris, para Londres, para São Petersburgo, e podem ou ter um final feliz, né, e o final feliz é a ascensão, é chegar ao poder de fato, né, como a gente tem, por exemplo, o David Copperfield, que se transforma em um grande escritor, o Pedro Bezukov, né, que vai ser uma das grandes fortunas aí da Rússia, porque também tem uma tradição por trás, o Edmond Dantes, que vai enriquecer e se vingar daqueles que o desprezaram no passado e o mandaram para a prisão, o próprio Rastignac, né, que vai entrar aí para os altos salões, os salões da alta sociedade, que vai, né, intercambiar com o poder. Agora, nós temos outros casos em que o final não é tão feliz assim, né? Então, temos aí finais trágicos, vamos lembrar o Julien Sorel, do Vermelho e Negro, que termina fuzilado, o Lucien de Rupambre, né, que também termina na forca, se eu não me engano, o próprio Fabrício Del Dongo, da Cartucha de Parma, que abandona tudo e vai para um convento, né, vai viver uma vida monástica. Então, assim, nós temos as duas possibilidades. Ou esse rapaz vence a sociedade, ou ele vai ser vencido por ela, tá? Então, essas são as duas lógicas possíveis aí dentro dessa estrutura romanesca. Bom, vamos lá, vamos voltar aí à essência do nosso personagem, né? Então, quem é o jovem da província? Então, o herói definidor pode ser conhecido como jovem que vem de uma província. Não é obrigado, né? Não necessariamente, né? Nós vamos enxergar a província de uma forma literal, né? Assim, ele tem que vir de longe, né? Muitas vezes não, né? Em alguns casos, na verdade, ele já está ali rondando a capital, né? Ele já está ali de certa forma situado naquela capital, né? Se a gente pegar, por exemplo, me fugiu o nome agora, o Edmond Dantes, o Conde de Monte Cristo, a trajetória dele já é mais móvel, quer dizer, ele não está parado ali na cidadezinha dele, ele já é uma pessoa que trabalha, então ele é um mercante, então ele está indo e vindo, ele vai para, ele sai de um porto, vai para outro, passa por Marsella, chega em Paris, então assim, não necessariamente essa província significa, olha, todo rapaz tem que começar longe da cidade, né? Em alguns casos ele pode até estar na cidade, mas a província simbólica aí é a sua classe social, tá? Então, muitos deles vêm de vilas, vêm de cidadezinhas distantes para ganhar a capital. Em outros casos, eles estão já na capital, mas eles pertencem aí a uma classe muito baixa. E aí a ideia vai ser justamente essa escalada social, né, calcar cada degrau para chegar aí à classe dominante, tá? Agora, de fato, o que vai emoldurá-los é que eles têm um nascimento e uma criação simples, né? Então indica aí uma simplicidade aí no caráter, nos modos, e em compensação eles têm elevadas esperanças que com ele e as elevadas esperanças que começam a narrativa com esse personagem, tá? Então, independente deles já estarem ali nas proximidades da capital, ou eles virem de uma cidade distante,
eles são pobres, eles vêm de uma classe humilde, eles não têm ainda esse traquejo social, eles são muito simples aí na sua formação, mas eles têm grandes sonhos. Vamos voltar ao nome do romance que nós já citamos, né, Ilusões Perdidas, com o final trágico aí do personagem. É exatamente isso, eles têm ilusões, eles têm fantasias com relação a esse grande mundo que é a capital. Tá? Só pegando aí uma citação, então o nosso jovem da província, ele inicia com uma grande demanda sobre a vida e uma grande curiosidade a respeito da sua complexidade e promessas. Então ele é aquela pessoa, ele é simples, né? Ele não tem grande instrução, né? Embora assim, eles não são ignorantes, né? Eles têm aí uma certa cultura, muitas vezes que vem de leituras, mas eles não têm esse espírito prático. Tá? Então eles não têm aquela a cultura humanística, né? Como os filhos da burguesia, da aristocracia. Então, nenhum deles passou aí pelo ensino universitário, por exemplo. Tá? Eles têm leitura, mas ainda assim de uma forma muito discreta. Tá? Só que eles têm isso com eles, quer dizer, essa ideia de uma grande demanda, né, no sentido de eles têm sonhos, eles têm expectativas, eles são curiosos. Então eles vão, de uma forma ou de outra, começar a se embrenhar, né, por esses círculos sociais e adquirir experiência, né, e verificar como que as coisas funcionam, qual que é a lógica ali das relações. Né? Então, eles são aquelas figuras que estão sempre antenadas com o que está acontecendo. Né? Eles são ingênuos até certo ponto, porque eles são sempre os mocinhos, quer dizer, eles não são figuras maquiavélicas no sentido aí mais popular, quer dizer, eles não são vilões, eles não são astuciosos. Eles têm essa ingenuidade, mas uma ingenuidade que não os condiciona a serem os bobos ali da situação. Quer dizer, eles são ingênuos, eles começam ingênuos, mas eles vão aprendendo. Né? E por essa aprendizagem eles vão se tornando aptos ali a transitar por esses círculos sociais, a intercambiar com essas pessoas. Tá? De novo, essa ideia das promessas, quer dizer, eles esperam que a sociedade lhes devolva algo, eles querem essa conquista. Tá? Uma cena muito emblemática do romance O Pai Goriot, lá que tem o Eugène de Rastignac, é que no final, né, a última cena, é o Rastignac numa colina ali de Montmartre, né, olhando para Paris, e ele termina falando, agora é entre nós. Então, quer dizer, ele já passou por toda a aprendizagem, né? Ele já, inclusive, já se tornou amante de uma mulher rica, né? Que tem um marido rico. Ele já sabe como organizar aí a sua ascensão social com os favores dessa mulher casada. Agora ele está pronto para conquistar Paris. Então, quando ele fala agora é entre nós, quer dizer, agora eu vou te conquistar. Então, essa ideia de que há uma promessa, e eles têm que buscar a concretização desse sonho, eles têm que lutar dia a dia para chegar aí a esse patamar superior da escala social. Tá? Pessoal, qualquer dúvida, vocês vão me situando aqui, tá? Podem abrir o microfone e me mandar perguntas, tá? Bom, o que mais que nós temos? Pode falar, Júlia. O jovem da província, ele vai ter sempre um amadurecimento ou não? Sim, sim. Nas partes que ele vai se ferrar, vamos dizer assim, no final. Pode ser. Assim, ele tem uma parcela de conquista, ele nunca chega no final do romance sem ter conquistado nada. Mas aí ele sofre aí um revés do destino e perde tudo. Tá? Mas ele alcançou alguma coisa. Então, por exemplo, é o caso do Julien Sorel, que termina fuzilado, mas ele ele começou como preceptor, né, local ali na sua cidadezinha, depois ele foi mandado para Paris para ser secretário, né, de uma casa ali aristocrática. Ele começou a galgar possibilidades assim de entrar para o mundo da diplomacia. Ele recebe a farda, né, quer dizer, ele tem a possibilidade de entrar para o exército também, só que lá na frente acontece um drama ali pessoal com ele, um crime que ele acaba cometendo, ele vai preso e vai ser executado. Então, de certa forma, assim, mesmo que eles tenham um final trágico,
eles alcançaram alguma coisa. Então ele não é o herói, aquele herói romântico que é ingênuo no ponto de tudo se volta contra ele, né? Todo mundo está contra ele, ele é vítima. Então, assim, o nosso herói da província, o nosso jovem da província, ele é humilde, mas ele não se enxerga como vítima. Tá? Então ele não é aquela figura romântica que fica ali sofrendo, quietinho, esperando que caia do céu alguma coisa para ele. Ele passa por dificuldades, mas ele está ali aprendendo dia a dia, né? E aí ele vai galgando aí esses degraus, tá? Muitas vezes terminam no poder de fato, outras vezes, né, o final é trágico, mas mesmo com o final trágico, como eu falei, eles adquirem aí experiência, eles têm certas conquistas, só que isso lá na frente, né, de nada adianta, eles são, de novo, tragados pela sociedade. Ok, Júlia? Entendi, obrigada. Nada. Bom, o que mais que nós temos sobre esses rapazes? Então, eles podem ser de boa família, mas é necessário que eles sejam pobres. Então, assim, muitos deles, eles têm, alguns até têm parentes ricos. Então, assim, de uma forma geral, eles não são aqueles pobres desvalidos, que não conseguiriam realmente ir além ali do seu ambiente mais doméstico, mais do seu pequeno mundo. Então, assim, eles têm uma família que os acolhe, né, em maior ou menor grau. Muitos deles têm ligações com figuras mais ricas. Então, por exemplo, o Pedro Bezukov é filho bastardo de um grande conde russo. Né? O Edmond Dantès, lá do Conde de Monte Cristo, ele tem muitos amigos ali que são influentes. Então, ele já é uma pessoa que está no serviço e que acaba se deparando ali com figuras importantes. Tá? De uma forma geral, nós vamos pensar que essas figuras têm sempre um tio distante, um primo, que pode os acolher. Tá? É uma das possibilidades. Então, assim, eles vêm de uma família mais humilde, mas é uma família consolidada, né, com expectativas, eles estão, que propicia a eles uma certa formação, mas, assim, são pobres dentro da escala social, né, eles são remediados, não são aqueles pobres miseráveis, mas eles são de uma classe que não vai muito além daquilo, tá? Outro ponto, né, além dessa boa família e dessa pobreza, eles são rapazes inteligentes. Então, nenhum deles é ingênuo naquele sentido romântico, né, de vítima da situação. Só que a inteligência deles, né, não condiz com a astúcia do mundo, né, no sentido de, eles são aquelas pessoas esforçadas, né, eles têm integridade, eles têm leitura, né, então eles têm um mínimo conhecimento ali de mundo, de educação, de civilidade, mas eles não têm aquele conhecimento cínico do mundo dos negócios. Né? E aí, quando eles se deparam ali com os salões da alta sociedade, né, aquelas intrigas, aqueles jogos de poder, um querendo passar a perna no outro, um armando contra o outro, quer dizer, aí eles vão ter que começar uma nova fase de aprendizagem, eles vão ter que enxergar ali quais são as possibilidades de relações, né, sociais, de relações interpessoais dentro desse universo, tá? Então, eles são inteligentes, mas não para essa astúcia mundana, tá? Eles têm uma certa quantidade de educação, né? Eles aprenderam alguma coisa pelos livros, embora não a verdade prática, tá? Então, o Julian Sorel, lá do Vermelho Negro, ele é muito estudioso, ele lê muito, ele tem um padre, um pároco local que o ajuda. Então, quando o primeiro degrau que ele escala aí, social, ele vai ser preceptor na casa do prefeito, da cidadezinha dele. Então, ele vai educar, né, os filhos desse senhor, dessa família. Né? Então, quer dizer, ele é alguém que tem instrução, que pode passar isso para os outros. Né? Quer dizer, ele pode ser um tipo aí de instrutor, de professor. Né? Outros, né, têm habilidade aí no campo das artes, então são escritores, alguns entram aí para a carreira do jornalismo. Então, eles têm uma educação, uma inteligência que lhes garante um primeiro momento dentro desse grande núcleo da alta sociedade. Só que, de novo, isso não é o suficiente.
Eles começam a perceber que a questão ali do capital, das relações sociais, não passa exclusivamente por esses critérios de educação, sabedoria. Então, é aquilo, né? Nem sempre a pessoa contratada é a mais instruída, é a que tem a melhor formação. Então, é um jogo de conveniências também, né? Que, de novo, até hoje a gente tem isso em sociedade, né? Então, tudo depende aí das suas relações sociais, de você ter alguém que o proteja. Então, eles começam a enxergar isso, né? Que não vai ser pela educação, pela fineza aí dos modos, né? Pela cultura deles que eles vão ganhar o mundo. Eles têm que entrar no jogo aí dos grandes figurões, né? Da sociedade. Nas palavras do Henry James, né, escritor aí já da virada do século XIX para o século XX, ele diz o seguinte, tá? Sobre o jovem da província. Quem é esse rapaz, então? Ele é alguma natureza individual, sensível, ou de uma bela mente. Alguma pequena criatura obscura cuja educação deve ter derivado quase inteiramente delas, capaz de aproveitar sobre todos os aspectos da civilização, toda a acumulação que lhes prestam testemunho, de que prestam testemunho, ainda que condenadas a ver as coisas apenas do lado de fora, numa consideração meramente apressada, mera ânsia, inveja e desespero. Então, eles são essas pessoas que, esses rapazes, eles têm aí uma bela mente, uma educação, eles são figuras interessantes, né? Eles têm uma boa eloquência, eles sabem conversar, mas eles percebem que eles ainda assim estão do lado de fora, né? E que para dar o salto, para entrar nesse pequeno núcleo aí do grande universo que é Paris, né? Vamos pensar aí na capital francesa, eles precisam de algumas armas extras, né? Então eles precisam de um apadrinhamento, eles precisam de uma amante, eles precisam se meter em negócios muitas vezes não muito lícitos. Então eles começam a enxergar que o jogo social não é tão limpo e tão claro assim, tá? Mas, de novo, eles não são vilões, tá? Eles não fazem isso por mesquinhez, eles não estão aí para enganar ninguém. Eles começam a enxergar que ou eles se adequam à situação, ou eles vão perder aí o bonde da história, tá? Mas ainda assim, eles são os nossos protagonistas, né? Não à toa, né, os narradores se preocupam em descrever esses rapazes como sendo muito bonitos, né? Então, eles são encantadores também fisicamente, e aí eles ganham as graças, né, da alta sociedade, principalmente das damas, justamente por essa beleza, né, por essa beleza juvenil, esse ar ingênuo, que aos poucos vai se transformando, ou seja, aos poucos eles vão deixando a ingenuidade para trás e se adequando aí ao jogo social. Tá? Bom, assim, equiparado com a pobreza, o orgulho e a inteligência, o jovem originário da província encontra-se do lado de fora da vida e nela procura penetrar. Então aí nós temos os três elementos, né, da fórmula para a construção desse personagem. Quer dizer, ele é pobre, mas ele é orgulhoso, no bom sentido aqui da palavra, e ele é inteligente. Então, somando pobreza, orgulho e inteligência, nós temos aí um rapaz que pode tentar ganhar a vida na grande sociedade. Né? Ele pode tentar ser alguém nesse grande mundo que é a capital. Tá? Então é essencial a história que o jovem seja introduzido em casas grandiosas, envolvido em amplos negócios. Então, sim, voltando ao que nós falávamos agora há pouco, Júlia, mesmo que eles tenham um final trágico, eles vão adentrar esses salões. Então, assim, eles vão passar por um período de experiência, né? Eles vão enxergar ali a lógica, né, do jornalismo, né, da imprensa marrom, quando for o caso, ou das finanças, né? Eles vão ter contato aí com grandes banqueiros, né? E aí todo esse jogo comercial financeiro, eles vão se engraçar com essas grandes mulheres casadas, né? E muitas vezes vão ser amantes delas. Então, eles experimentam essa vida. Quer dizer, eles têm a questão, eles vão ser introduzidos nesse círculo social. Se eles vão sair vitoriosos ou não, depende da narrativa, tá? Então, ele deseja uma parcela de poder e prazer
em consequência, assume os riscos reais, frequentemente com relação à própria vida. Então, eles sabem que é um jogo, que é uma. O prêmio pode não ser tão bom assim, que as consequências podem ser trágicas, mas eles entendem que não tem outra saída. O próprio, lá em Ilusões Perdidas, né, o Lucien de Rupambré, quando ele de fato chega a Paris, ele já percebeu que as ilusões ficaram para trás, porque ele está nas mãos de um fora da lei, né? Não um fora da lei qualquer, mas o personagem é o Vautrin, né? O Vautrin é o grande vilão da comédia humana. Então o Vautrin é aquela pessoa que ele transita entre os diferentes círculos e ele tem uma astúcia além do normal, né? Então, só para a gente ter uma ideia, ele começa a narrativa disfarçado de padre. Ninguém imagina que aquele padre, na verdade, é um marginal procurado. Então, e ele tem relações aí com os grandes círculos, né, com as altas esferas da sociedade. Então, ele é aquela figura que está transitando constantemente, querendo armar alguma coisa para tirar proveito. E aí ele pega para si, né, ele assume aí a educação do Lucien de Rupambré, né, porque também tem uma questão assim de teor homossexual no personagem, né, então o Vautrin está sempre pegando um rapazinho aí para ajudá-lo nos seus planos, né. O Rastignac é um, que lá no Pai Goriot ele escapa do Vautrin. O Lucien de Rupambré não. Ele termina a obra já falando das ilusões perdidas dele, que ele fala, tô nas mãos desse homem e nunca mais vou conseguir me libertar dele, né? E a história continua num outro romance, quer dizer, os personagens do Balzac sempre reaparecem em narrativas diferentes. Lá na frente nós vamos ter o Vautrin, né, se saindo muito bem, inclusive chegando aí a algo como comissário de polícia, né, uma coisa que é dada a ele, um cargo que é dado a ele, enquanto o Lucien está lá na forca, né? Então, quer dizer, as ilusões se desfazem também, nem todo mundo aqui vai ter final feliz. O jogo social é muito desleal e é muito cruel, né, nesse sentido. Fechando aqui, então há um choque pelo mundo ser mais complexo do que ele esperava. Então, de novo, eles começam, né, com muitos sonhos, com muitas esperanças, eles querem aprender esse jogo social, eles querem entender essa lógica da sociedade capitalista, só que isso é demais para eles, quer dizer, eles percebem que a sociedade é muito mais complexa do que eles imaginavam, que não é tão fácil assim, né? Então é a ideia que a gente tem com esses rapazes de que eles chegaram atrasados, é aquele sentimento de, olha, eu perdi o bonde da história, que eu deveria ter nascido 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando a coisa era diferente. Então, é sempre aquela imagem de chegamos atrasados. Alguém já fez antes de nós, alguém já se deu bem, né? Nós vamos já entender por que disso aí no próximo slide. Então, eles se entregam à aprendizagem do mundo, que é a aprendizagem do cinismo. Então, eles têm conhecimento literário, conhecimento livresco. Agora, eles têm que conhecer a lógica do capitalismo, das relações sociais. Então, esse conhecimento mundano, cínico, que eles vão ter que adquirir ao longo da narrativa, né? Não são vilões, de novo, né? Eles não se comportam como vilões. E o que a sociedade oferece a esses jovens, né? As chamadas carreiras abertas ao talento. Então, é o diferencial da passagem da aristocracia para a burguesia. Então, a aristocracia era o título, era o direito do sangue, a condição de nascer numa família nobre. Então, você não tem mobilidade social. De novo, né, vamos voltar aqui, é o caso do Brasil aí, século XIX. Então, a velha aristocracia na Europa era isso. Então, é o sangue azul, é o título de nobreza, é aquela herança que passa de geração a geração. Agora não. Agora não importa mais título, sangue azul, linhagem, nada disso. Agora importa a sua competência para lidar com o esquema, né, do jogo social. Então, as carreiras abertas ao talento são isso. Eles vão crescer na vida e vão ter uma formação. Eles vão ser jornalistas, diplomatas, advogados, vão trabalhar em banco. Eles vão ter, de acordo com a sua formação, com a sua expectativa, a possibilidade de crescer pelo trabalho. Coisa que, de novo, aqui no Brasil, só lá finalzinho do século XIX, né, que, de novo, Machado começa a enxergar essa possibilidade. Então, o sangue, o título de nobreza e o sobrenome deixam de ser pré-requisitos. Tá? Então, para os rapazes, as carreiras abertas ao talento.
E para as moças, o que se reserva? Casamento por amor. Então não temos mais exclusivamente aquela ideia do matrimônio como um acordo, um contrato. Agora essas moças, essas heroínas do romance do século XIX vão casar por amor também. De novo, elas vão casar por amor, mas nunca com um pobre. Ainda os pobres não têm vez nessas relações literárias, mas essas mocinhas, a gente pegar a Jane Austen, por exemplo, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, sempre são as mocinhas, as heroínas que se casam por amor no final da história. Tá? Bom, então, o nosso jovem da província, eles têm ambição, eles têm cobiça e eles têm talento artístico. Tá? Então, eles vão se enquadrar dentro da sociedade a partir aí desses predicados. Por quê? De onde veio essa tradição literária do jovem da província? Além, obviamente, da mudança aí da velha aristocracia para a sociedade burguesa capitalista. Nós temos dois casos históricos verídicos, que são o filósofo Jean-Jacques Rousseau e o Napoleão Bonaparte. Tá? Então, o caso mais importante é o de Napoleão Bonaparte. Então, quer dizer, quem é Napoleão Bonaparte? Um rapaz que veio, de fato, da província, começou a vida ali como soldadinho raso, cresceu dentro do exército, chegou aí ao alto comando e virou imperador. Quer dizer, o Napoleão é o exemplo para esses rapazes. É alguém que veio do nada e que ganhou o mundo. Quer dizer, é o grande imperador do início do século XIX. Quando passa a era napoleônica, esses rapazes vão se alimentar dessas ideias. Aí voltamos àquele princípio, aqueles que chegaram atrasados. Então, a fase heróica de Napoleão já passou. Agora é a fase do capital, do cinismo, das finanças. Então, não teremos outro Napoleão Bonaparte. Mas esses rapazes se alimentam dessa fantasia, o que é, de fato, algo histórico. Então, não só em termos literários, mas dentro das novas gerações ali, no século XIX, era muito comum o Napoleão ser essa grande figura, essa referência para esses novos rapazes, essas novas gerações. Então, eles enxergavam ali na figura do antigo imperador todos os sonhos possíveis realizados, quer dizer, alguém que veio do nada e que se transformou no imperador do grande comandante do grande império da época, que é a França. Então, é essa a imagem que nós temos por trás desses jovens da província. Tá? Então, de onde vem essa mística com relação a Napoleão? Tudo começa com o livro de Memórias de Napoleão. Então, Napoleão, já no final da vida, exilado, na ilha de Santa Helena, ele começa a ditar suas memórias para um dos seus seguidores, que é o Lacaze. Então, é o Memorial de Santa Helena. E essa obra, que foi publicada em 1813, vai virar uma das fontes aí desse mito napoleônico, da imagem do grande ditador, do grande estadista, do grande pensador. Então, assim, os rapazes liam essa obra e aspiravam a ser um dia como Napoleão Bonaparte. Tá? Aí nós temos uma citação do Lacaze, no Memorial de Santa Helena, Este Napoleão não corresponde em nada à imagem do déspota guerreiro que seus contemporâneos tinham conservado dele. É, ao contrário, um soberano liberal adepto das novas correntes do século XIX. Então, claro que tem esse outro lado, Napoleão Bonaparte é um grande ditador, um grande déspota, mas a imagem que ele deixou, quer dizer, nas suas memórias, no Memorial de Santa Helena, é outra. E é isso que vai alimentar os anseios dessas novas gerações. Querer ser como esse grande homem, que veio do nada e ganhou o mundo. Tá? Então, na era pós-napoleônica, a corte e os reis não terão mais lugar na história da França. Tornam-se pálidos diante da figura de Napoleão. Então, ele é o grande chamariz aí dentro dessa história. E não é à toa que muitos desses romances, que tem aí o jovem da província como centro de interesse, ou eles fazem referência aos textos de Napoleão, ou ao próprio Napoleão, ou o Napoleão vira um dos personagens da história. Eu separei aqui algumas cenas para nós vermos como que Napoleão Bonaparte é uma figura recorrente no romance
Vamos pensar aqui no romance francês, né? Mas temos outros exemplos aí, né, dentro da literatura. Por exemplo, Guerra e Paz, né? Que se passa justamente, né, na época do conflito aí entre França e Rússia, e o Pedro Bezukov, que é o protagonista da história, né, um filho de conde ali russo, o sonho dele é conhecer Napoleão Bonaparte. Né? Ele imagina que o Napoleão é aquela figura grandiosa, aquele grande estadista, e realmente lá no final, no meio do conflito, ele acaba sendo feito prisioneiro e vai parar na tenda do próprio Napoleão Bonaparte, conversa com ele. Né? Mas dentro do romance francês, por exemplo, né, a Mulher de 30 Anos, do Balzac, né? Olha esse trecho. No princípio de abril de 1813, houve um domingo cuja manhã prometia um desses belos dias em que os parisienses, pela primeira vez no ano, veem as calçadas sem lama e o céu sem nuvens. Napoleão tinha montado a cavalo. Este movimento imprimia vida às massas silenciosas, dera voz aos instrumentos, arrojo às águias e às bandeiras, emoção a todos os semblantes. Vendo o namorado tão ocupado em seguir os olhares de Napoleão, Júlia experimentou um momento de ciúme pensando que para ela ele não olhava. Então a Júlia, né, que é a protagonista, é a mulher de 30 anos, né, que vai virar a mulher de 30 anos, está ali, né, no meio de uma parada inconformada, porque o namorado dela, em vez de prestar atenção nela, está mais preocupado com o Napoleão passando ali a cavalo. Então, quer dizer, ele não olha para mim, mas olha para o imperador. Né? Olha só como esse imperador acaba povoando aí o imaginário desses jovens. Né? O Vermelho e o Negro, né? O Julian Sorel lê o Memorial de Santa Helena. Né? Então, uma das cenas mais emblemáticas é justamente quando ele perde o livro no rio. Né? Ele está lendo ali no alto da árvore, o pai dá uma varinha nele, ele desequilibra e o livro cai na água. Né? O ruído da máquina impediu ainda Julian de ouvir a ordem. Seu pai, que descera, não querendo se dar ao trabalho de tornar a trepar no maquinarismo, foi procurar uma vara comprida para derrubar nós e lhe bateu no ombro. Mas Julien desceu. O velho Sorel, empurrando-o rudemente para a frente, levou-o para casa. Deus sabe o que ele vai me fazer, pensava o rapaz. Ao passar, olhou tristemente o regato onde caíra seu livro. De todos, era o que mais admirava, o Memorial de Santa Helena. Né? Então, o Julien Sorel é aquela figura que tem, inclusive, uma foto, né, uma imagem de Napoleão escondida no meio das suas coisas. Né? E isso gera um problema, porque Napoleão, nesse momento, também não é mais uma figura benquista. Né? Então, assim, tem todo um risco de você ser partidário de Napoleão, né, falar em favor dele. Então, o Julien, além de ler o Memorial de Santa Helena, ele tem uma foto que ele guarda ali dentro, debaixo do colchão, da imagem, né, do antigo imperador. Então, é uma coisa quase que como se fosse um santinho, né, que ele guarda ali para protegê-lo. O Conde de Monte Cristo, né? O Edmond Dantès vai para a prisão no começo da história porque ele está ele está com uma carta de Napoleão. Então, Napoleão, nesse momento, já está exilado, só que ele tem alguns correligionários ali em Paris, ele está encontrando em contato com essas pessoas, e o Edmond Dantès, que conheceu Napoleão ali num dos portos, ele leva uma correspondência de Napoleão para um cidadão ali que esperava a carta, e ele vai preso por isso, né? Mas quando Napoleão chegou a Paris e a sua voz soou de novo, imperiosa e forte, Danglars teve medo. Esperava a cada instante ver aparecer Dantès. Dantès, sabedor de tudo, Dantès, ameaçador e incapaz de todas as vinganças. Então também aí, né, Napoleão acaba vindo à cena depois. E na Cartucha de Parma, né, o rapaz aí, o protagonista, o nosso jovem da província, que é o Fabrício Del Dongo, né, quer ser do exército de Napoleão. E ele nem percebe que acaba indo parar na batalha mais conhecida da trajetória de Napoleão Bonaparte, que é a Batalha de Waterloo. Né? Então é muito interessante que ele está ali no meio do conflito, não sabe o que está acontecendo, e ele vê uma imagem de longe, né? Um vulto passando a cavalo, e ele nem se dá conta de que aquele é o Napoleão Bonaparte. Né? Muito tempo depois que ele vai ele estava lá, né? Ele passou por mim no meio do conflito. Então também essa coisa de, olha, meu ídolo passou por aqui. Né? Finalmente, em Genebra, encontrou um homem da gente da Condessa que lhe contou da parte dela que ele, Fabrício, fora denunciado à polícia de Milão, como tendo ido levar a Napoleão propostas estabelecidas por uma vasta conspiração organizada no ex-reino da Itália.
Ante essa narrativa, Fabrício teve um sentimento de orgulho. Eu teria sido uma espécie de embaixador junto a Napoleão, disse para si mesmo. Então também, né, esse ímpeto aí de querer, né, estar junto aí ao seu grande herói. Tá? Bom, e o que acontece com o nosso Quincas Borba, né, com o nosso Rubião? Nós vamos ter uma cena muito emblemática aí no Quincas Borba, que é o Rubião pedindo para lhe fazerem a barba. E aí ele vê duas figuras ali em cima, né, dois bustos, né, em cima da estante do barbeiro, e ele manda fazer, olha, eu quero uma barba que nem daquele senhor ali. Né? E aquele senhor ali é o sobrinho de Napoleão Bonaparte, né, o Napoleão III. Então aí a gente começa a entender, né, o apequenamento da coisa, quer dizer, o nosso herói da província, ele não quer ser como Napoleão, ele já está um passo abaixo, quer dizer, ele quer ser o sobrinho do Napoleão, o Luiz Napoleão, que depois também deu o golpe de Estado. Né? Vejam aí a fala. O barbeiro relanceou os olhos pelo gabinete, onde fazia a principal figura a secretária, e sobre ela os dois bustos de Napoleão e Luiz Napoleão. Relativamente a este último, havia ainda, pendentes da parede, uma gravura ou litografia representando a Batalha de Solferino, e um retrato da Imperatriz Eugênia. Tá? Então é só uma cena para a gente entender que o nosso herói da província, o nosso jovem da província, ele já não quer nem ser o grande Napoleão, ele se contenta em ser o menor. Então, o Machado também já traz a sua ironia de, olha, aqui no Brasil, não dá nem para querer ser Napoleão, a gente quando muito vai se contentar em ser o sobrinho dele, o Luiz Napoleão. Tá? Isso vai ser muito importante para o desenrolar da história, porque quem já passou pela leitura vai lembrar que o Rubião começa a ficar louco. Então vamos lá, o Luiz Napoleão dá um golpe de Estado em 1851, fica aí alguns anos também no poder, mas ele não é o Napoleão Bonaparte, quer dizer, aquela fase grandiosa já passou. Então o Luiz Napoleão, ou Napoleão III, é uma figura muito ínfima em relação aí ao seu antecessor, né, ao grande imperador. E o nosso jovem da província, né, primeiro, né, a província dele já é Barbacena, ele já sai de Minas para o Rio de Janeiro. Então já estamos aí, né, na periferia do capitalismo. Ele sai de lugar nenhum para vir para o Rio, que já é uma capital à margem aí da grande civilização europeia. Tá? E a trajetória desse rapaz, quando ele pede para fazer uma barba aí à la Luiz Napoleão, né, um estilo Luiz Napoleão, é que ele começa a trazer em si esses sonhos de grandeza, né? Mesmo que seja com uma figura menor como Luiz Napoleão. Isso vai desaguar num processo de loucura. Né? Vamos lembrar que o Quincas Borba já é um personagem que morre aí num estágio de loucura também avançado, e o Rubião começa a ter esses mesmos traços de loucura. Né? Tanto é que nos últimos capítulos ele basicamente acha que ele é o Luiz Napoleão. Então ele conversa com as pessoas como se ele fosse o imperador, como se ele estivesse em Paris, como se ele estivesse dando ordens, como se tivesse acontecido alguma batalha, como se a sua esposa, a imperatriz, fosse chegar. Então ele perde completamente a sanidade. Né? Mas o que o Machado nos mostra de fato é que dentro dessa estrutura do jovem da província, nós chegamos atrasados também. Quer dizer, isso aí na Europa já está acabando. Aqui no Brasil é o primeiro romance que nós vamos ter esse jovem da província. Quer dizer, ele sai de Barbacena para conquistar o Rio. Só que o Rio, obviamente, vai ser conquistado por uma herança que ele ganhou, não por mérito pessoal, porque também ele não é uma figura muito expressiva, e não faz nada de grandioso aí enquanto estação. Tá? Mas ele vai ser aquela figura que vai ser ludibriada. Né? Então, o Pária e a Sofia que vão tratar aí de estar sempre engambelando aí o nosso protagonista, o nosso Rubião, né? Tirando vantagem ali da fortuna do outro, até que o Rubião, nesse processo de loucura, ele vai se desfazendo de tudo, quer dizer, ele vai perdendo toda a fortuna, ele torra todo aquele dinheiro, né? O Pária até avisa, olha, está gastando demais, cuidado, você não pode ficar fazendo tantas retiradas. E quando o Pária percebe que não tem mais jeito, ele rompe a sociedade com o Rubião, né? Ele se aproveitou do amigo quanto pôde, mas quando ele se dá conta de que o outro vai à falência, ele trata de sair de cena.
né? E aí larga o outro, né, já nesse processo de loucura, e pobre. Quer dizer, qual que é o final do nosso jovem da província brasileira? Ele volta louco lá para Barbacena e vai morrer por lá mesmo, né? Quer dizer, nem na capital ele fica, né, na hora da sua morte. Mas então, de novo, é essa ideia de que aqui a coisa chegou com um pouquinho de atraso, né? E aí esse nosso jovem da província, diante dessa toda essa estrutura, ele não vai nem sequer querer ser como Napoleão. Ele já se contenta em ser uma figura menor como Luiz Napoleão. E é a partir disso que começa esse processo de loucura, tá? Aí nós chegamos na segunda paródia, né, que é a questão do darwinismo. Qual que é a expectativa do darwinismo? Que os mais fortes subjugam os mais fracos. O que Machado de Assis nos fala? Não. Não tem mais forte, mais fraco. Aqui, o mais esperto subjuga o mais ingênuo, que é o Palha e a Sofia, que vão engambelar o nosso Rubião, né? Essa cena aqui, muito famosa, é de onde vem a expressão ao vencedor as batatas, né? Então, é uma explicação do Brás, do Quincas Borba, para o Rubião, né? Não há morte. O encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas. Mas rigorosamente não há morte, há vida, porque a supressão de uma é o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire força para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se significativamente, suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, as aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação ou virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Então é uma cena, é uma parábola, né, na verdade, que traz esse simbolismo. Olha, duas tribos lutando por um campo de batatas que só vai alimentar uma dessas tribos, tá? Então, uma tem que destruir a outra, ou seja, os mais fortes vão ficar com as batatas, os mais fracos vão ser dizimados, né? Então, ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas, né? Que é o ensinamento que vai atravessar aí a vida do Rubião. Só que ele não percebe, ele usa muito isso, só que ele não percebe que tudo ali ao redor dele está fora de contexto. Porque aqui, de fato, quer dizer, ao vencedor as batatas, você tem um darwinismo, quer dizer, o mais fraco, o mais forte subjugou o mais fraco. Ou seja, ele se impôs e ele conquistou as batatas. A história de vida do Rubião não é isso. É uma história de os mais espertos vão passar a perna nos mais ingênuos. A Sofia e o Palha vão passar a perna no Rubião e ele não vai se dar nem conta disso. Então percebam que, assim como o Machado faz uma paródia do jovem da província, que é o nosso jovem aqui distante de tudo e que se contenta com pouco, o darwinismo também é criticado por Machado de Assis. Quer dizer, não tem mais fraco e mais forte dentro da sociedade humana. O que manda é a astúcia, é você conseguir passar a perna no outro. E aí em Quincas Borba temos exatamente esse perfil. O Palha e a Sofia terminam a narrativa muito mais enriquecidos do que no começo, e o Rubião perdeu tudo, porque ele não soube lidar com o capital. Quer dizer, ele é aquela figura que não conseguiu se adequar à situação. Então ele é, de fato, um jovem da província muito inexpressivo, porque ele não tem aquele espírito de ambição, de entender o jogo social, de se adequar às normas. Não, ele é aquela figura que está sempre de fora. Então, Machado pega toda essa estrutura do darwinismo, do jovem da província, e vai parodiar, quer dizer, ele vai amesquinhar
E tudo isso na figura do Rubião, né? Ele foi enganado, ele morreu na miséria, morreu lá em Barbacena, né? Do mesmo jeito, né? Até pior do que começou a narrativa, né? Muito mais pobre do que já era, né? E aí então, ao vencedor as batatas, né, é essa grande ironia, porque na verdade quem venceu ali não foi o mais forte, foi o mais esperto, mais astuto, que é o Palha, né? E o outro, mais ingênuo, mais simplório, é que se deu mal, tá? Pessoal, deixa eu só fechar aqui o nosso. Tá? Então, na semana que vem, Olavo Bilac, que pertence ao parnasianismo, que é também essa geração aí, né, de Machado, agora na poesia. Então, na semana que vem, depois que nós terminarmos a análise do Ateneu, nós vamos falar um pouquinho sobre o Olavo Bilac também, né, e aí pegar a obra selecionada, que é, acho que Tarde, o nome do livro, para fazer algumas análises, tá? Então eu vi que a Unicamp deu uma mexida aqui nos livros, eu vou procurar adequar isso aí dentro das nossas próximas etapas aqui de análise, tá? Então temos aí o Curtiço, temos o Ateneu e agora também o Olavo Bilac, que passa aí a fazer parte do vestibular de vocês.